Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta da Vasco TV para você. E tá chegando o dia do Vasco-Flamengo, galera. Luxemburgo tá preparando o time e existe aquela dúvida, todo mundo tá ali perguntando, Thales Magno vai jogar, Thales Magno não vai jogar, pressão para colocar o Gabriel Peck. E é sobre isso que eu quero falar hoje, galera. Eu quero trazer uma reflexão em cima dessa situação do Thales e mostrar para o vascaíno que, de repente, a gente tem que mudar a nossa atitude olhando para trás, olhando para a história dos moleques da nossa base e como a gente tem tratado os garotos da base. Beleza? Ó, é novo no canal? Já curte o canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e eu volto um segundinho depois da vinheta da Vasco TV. Concorra a uma camisa oficial de jogo do nosso Vascão. É o sorteio Amo Vasco TV. Para saber mais, acesse o Instagram Amo Vasco TV e veja o post da promoção. O link tá aí na descrição do vídeo. Não fique fora dessa, galera. Galera, muito se fala aí sobre essa questão da titularidade do ataque do Vasco, né? Thales Magno deve ou não ser titular do Vasco? Thales Magno vem ou não vem numa má fase? Propostas chegaram, o Vasco achou que deveria vender por um valor maior. Muita gente hoje já diz que deveria ter vendido lá quando o time da Rússia veio com a proposta de 13 milhões. Dizem que não chegou a 13 milhões, na verdade eram 10 milhões de euros, né? A verdade é que o euro vinha num valor, hoje, continua num valor muito alto, né? Então, assim, passou essa oportunidade, né? Muitos acham que era uma oportunidade, outros acham que seria uma cilada. O Campelo estava pressionado na época pela venda do Paulinho, muita gente achou que a venda do Paulinho foi baixa, sempre comparando com as vendas, né, dos meninos da base do Flamengo, né, que realmente tem vendido muito bem, né? E essa discussão agora em torno do Thales Magno. Thales Magno deve ou não ser titular, né? Eu sempre gosto de usar o meu espaço aqui para trazer minha opinião e queria dar uma pincelada nesse assunto, olhando para o nosso passado e trazendo uma reflexão para o vascaíno se a gente não está pegando muito pesado com o garoto. Lembrando que o Thales Magno subiu aos profissionais com 16 anos, né? Ele veio para treinar com os profissionais e o Luxemburgo enxergou no menino um jogador diferente, logo colocou o menino para jogar e a gente também percebeu que o menino realmente era diferente, jeito de tocar na bola, jeito de proteger, jeito de matar a bola, realmente aquele primeiro ano do Thales foi realmente muito, mas muito bom, né? E logo depois ele foi para aquele Mundial Sub-17, o Vasco usava esse Mundial como uma porta de entrada, né, para mostrar o futebol do Thales possivelmente para a Europa, e o menino foi bem, acabou sentindo, tendo uma contusão grave ali no meio da competição, não terminou a competição, mas mesmo assim conseguiu mostrar a sua importância para aquela seleção, era o principal jogador, inclusive o Renier, que foi vendido por 30 milhões de euros para o Real Madrid depois, era reserva do Thales, não jogava, não era nem reserva do Thales, mas era reserva ali naquela seleção, né? E logo depois o Thales teve uma contusão num momento de lazer e na volta ele realmente nunca mais foi o mesmo, depois teve Covid, enfim, o Thales nunca mais voltou com aquele futebol que a gente se encantou no início quando ele subiu logo aos 16 anos, né? Vem uma pressão muito forte e aí que eu queria trazer pelo histórico, né? Histórico dos meninos da base, né? O Vasco, a torcida do Vasco é muito batida essa situação de que a torcida do Vasco ama a base, que a torcida do Vasco tá sempre do lado da base. E eu queria trazer aqui alguns nomes aqui, com certeza você vai lembrar e você vai poder me dizer se você concorda ou não
de que eu acho que a torcida do Vasco, de repente, não tem tanta paciência assim com a base, tá? Nos últimos anos, só para lembrar algumas, do elenco atual, Ricardo Graça já teve sendo pichado pela galera. Henrique, né, é um cara que sempre tem a galera no pé. Mas a gente teve ali no passado Alex Teixeira, e hoje a galera é sedenta, quer muito, sonha em ver o Alex Teixeira de volta, mas o Alex Teixeira sofreu muito quando era jogador do Vasco. Allan Kardec, mesma coisa. Hoje a torcida tá na internet, invade o Instagram do Allan Kardec, cobra do Allan Kardec um posicionamento mais forte, dizendo que quer voltar para o Vasco. Mesmo ele sempre falando do Vasco, sempre dizendo que é vascaíno, a galera cobra. Kardec também foi pressionado. Teve, lembrando o Evander, para mim o Evander ainda vai estourar, né? Um garoto que está num futebol mediano ali, de segundo escalão europeu, mas é um menino com baita potencial. Foi um menino que também sofreu muito na mão da torcida do Vasco. E mais lá atrás, galera, 1992 para 93, surgiu um atacante no Vasco chamado Jardel, Mário Jardel. Esse cara, o Super Mário, como ficou conhecido em Portugal. Eu me lembro quando o Jardel surgiu naquele time, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1992, um timaço, né? Que tinha Jardel e Valdir no ataque. O Jardel subiu para o profissional e eu me lembro que eu fui a um jogo com meu pai. Eu sou contador de história, né, galera? Fui a um jogo com meu pai, Vasco e Olaria, na Rua Bariri. Jogo lotado da Bariri. Não tinha mais ingresso. A gente foi para a social do Olaria. Aí naquele esqueminha antigo lá, jeitinho, né? Conseguimos um ingresso do Olaria e Fluminense. Entramos na torcida do Olaria. Um sol, tava 45 graus na sombra no Rio de Janeiro. A Rua Bariri naquela época era aquela antiga Bariri, toda esburacada. E lá estava o menino Jardel no banco de reservas. Se eu não me engano, isso era 1992. Lá estava ele lá no banco de reservas. E ele entrou faltando 5 minutos, 0-0. E ele fez um gol no último minuto, numa bola pererecada de canela, botou para dentro, né? Me lembro que os jornais vieram, falaram que o Jardel era o novo número 9, que ia vingar, que ia ser o cara, e a torcida também a mesma coisa, e a pressão começou no Jardel. O Jardel fez bastante gols pelo Vasco, mas ele nunca foi aquele atacante que o vascaíno estava acostumado. O vascaíno, na verdade, tem no seu DNA grandes jogadores, mas no passado, né, galera? Naquela época, então, o vascaíno estava acostumado com Dinamite, Romário, Edmundo, que estava surgindo também, aí Bebeto, aí surge o Jardel, o grandalhão, fazedor de gol, mas não com aquela categoria. A galera começou a pichar o Jardel. Nem com os 2 gols na vitória em 94, que eu estava lá também, aquele jogo contra o Fluminense, Jardel fez os 2 gols da vitória, a vitória que deu o tricampeonato ao Vasco. Nem assim a torcida do Vasco largou o pé do Jardel, né? Muitos pediam para o Jardel sair, foi o que aconteceu, ele acabou indo para o Grêmio. Futebol gaúcho enxergou que o Jardel tinha as qualidades necessárias para jogar no futebol gaúcho, que naquela época era ainda mais. A diferença daquela época entre o futebol do Rio, futebol de São Paulo, futebol do Sul era muito grande, galera. O futebol do Rio era mais cadenciado, com mais craques. O de São Paulo era mais rápido, né? Mais físico. E o do Sul era aquela guerra, né? E o Jardel foi para o Grêmio e virou o que virou. Campeão das Américas, fez o que fez, acabou em Portugal, ganhou bola de ouro, jogou na Turquia. O cara simplesmente virou um monstro. Virou um monstro. E a gente não teve isso no Vasco, né? A gente não conseguiu aproveitar o menino Jardel no Vasco da Gama. Você imagina a gente ter o Jardel, fazedor de gol Jardel, naqueles anos de 95, 96, que foram pífios, depois com o Edmundo. Pô, cara, seria sensacional, cara. Eu sou fã do Jardel, acho que o Jardel é um jogadoraço, foi um jogadoraço. Esse é um exemplo que eu quis trazer
de como a torcida do Vasco não tem paciência com os meninos. Mas aí você pergunta, pô, Caveira, você tá falando que a culpa é da torcida, pô? Muitas vezes os garotos se escondem. Aí, galera, já é culpa do clube, né? Pensando bem, de 20 anos para cá, quem de grandes jogadores esteve no Vasco para calçar esses meninos e dizer, ó, sobe que eu tô aqui? Ninguém, cara. Então, quando o Evander subiu, ele tinha que tomar conta do meio-campo. Quando o Paulinho subiu, ele tinha que ser o cara do ataque. Quando o Ricardo Graça subiu, ele tinha que ser o cara da defesa. E agora está acontecendo a mesma coisa com o Thales Magno. O menino tem que resolver todo jogo. E todo jogo tem que resolver. E o menino, cara, o menino joga a bola. Só que o menino tem que marcar. O menino não é igual naquela época lá de trás, que entrava só com a incumbência de atacar. Então, assim, o que eu quero trazer nesse vídeo aqui é uma reflexão para a gente pensar o seguinte: Thales Magno não está sendo muito pressionado? Vamos deixar o menino um pouquinho mais, galera. Sabe por quê? Porque o que eu penso é o seguinte: vai colocar o Peck ali, ele vai sofrer a mesma pressão e ele vai cair de futebol dele, porque tá aqui, ó, tá na cabeça, entendeu? Fora tantas outras coisas que esse menino sofre no dia a dia, de pressão psicológica, a família inteira nas costas dele, todo mundo falando que vai ser vendido, não vai ser vendido, é muito novo. Quero saber o seguinte: o que você estava fazendo quando você tinha 17 anos, galera? Cara, eu quando tinha 17 anos era um molecote, né? Então, assim, é um menino que está sofrendo muita pressão e precisa do apoio do vascaíno. Então, galera, vamos dar apoio pro Thales, vamos lá no Instagram do cara. O Thales sabe jogar clássico. Ele fez gol em Botafogo, Flamengo e Fluminense ano passado. É por isso que eu estou trazendo esse papo do Thales aqui, porque tem esse clássico, um clássico super importante, e eu não acho que a mudança seja agora. Apesar do Peck ter sua estrela, deixa ele para o segundo tempo. Deixa o Thales Magno ali, que o menino pode fazer a diferença nesse clássico contra o Flamengo, e a gente precisa, galera. Falando um pouquinho no clássico, o Luxemburgo já confirmou o time. O Ricardo Graça vai entrar no lugar do Castan. Tem essa diferençazinha entre Thales Magno e Gabriel Peck, mas o time vai ser praticamente o mesmo. Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique, Bruno Gomes, a linha de 3, Pikachu, Benítez e Léo Gil, e na frente, Thales Magno ou Gabriel Peck e Germán Cano. Vamos torcer para o Cano acertar o pé também, receber bolas. Esse jogo é de suma importância para a gente, galera. O Vasco tem que levar os 3 pontos dessa partida. Nem o empate pode ser bom resultado, dependendo dos resultados da rodada. Tá muito perigoso, galera. Então, Vasco unido, vamos dar força para os jogadores e a gente se vê a qualquer momento num plantão da Amo Vasco ou na resenha hoje à noite. Lembrando bem, hoje à noite, 8 horas da noite, vai ter o pré-jogo antes da bola rolar, que a gente vai trazer muita coisa legal sobre o Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo históricos para mim e para o Felipe, Vasco e Flamengo históricos do Campeonato Brasileiro, né? Muita história de arquibancada e muita interação com você a partir das 8 horas no antes da bola rolar, beleza? Saudações vascaínas, a gente volta a qualquer momento.